Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Paz do Senhor. Vejo alguns rostos diferentes. Meu nome é Jefferson, sou membro aqui da igreja, José Comentando de Céu Azul. A gente trabalha com ensino. E agora nós vamos para uma parte muito importante do culto. Assim como a primeira a gente canta, a gente louva, a gente ora, e essa parte agora a gente vai ouvir um pouco. Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, e eu queria que a gente prestasse bastante atenção. É algo muito comum nas nossas vidas, e eu queria que a gente parasse para pensar um pouco. Todos eu creio que estão com o boletim, para ficar mais fácil, vocês podem acompanhar na última página do boletim, tem o nosso sermão aqui. E ele tem por tema a nossa cotidiana, a nossa vida cristã, o nosso título Aprendendo a Confiar em Deus. Nosso texto está lá em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, versículo 1 e seguintes. Bom, vamos respirar fundo, E eu começo perguntando para a gente: será que duvidamos da disposição de Deus intervir na história ou na vida de alguns indivíduos? Vamos pensar um pouquinho, rapidamente. Será que a gente duvida da disposição de Deus intervir na nossa história, na história ou na vida de alguns indivíduos? Será que a gente tem consciência disso? Será que a gente duvida desse Deus? Ou será que não? Nós vamos trabalhar no livro de Eclesiastes. Vocês podem abrir, que está com as suas Bíblias. Eclesiastes, capítulo 3. E é interessante a gente observar algumas coisas. Dentro que nós vamos ler, o livro ele se baseia muito na resposta dessa pergunta: será que duvidamos da disposição de Deus intervir na história de alguns indivíduos, intervir na história da minha vida? Nesse livro, ele é acreditado na igreja historicamente por Salomão, mas não tem como a gente saber quem escreveu esse livro. Então a gente vai denominar, assim como ele se denomina, um pregador. A gente fica até como sugestão de leitura durante a semana, durante o mês, desse livro da Bíblia. Um pregador, ele vai se basear sempre nessa pergunta. E aí a gente vai conseguir entender. É legal a gente compreender que o contexto que ele estava vivendo, e ele era um pregador, e por que ele estava perguntando isso? Porque o contexto dele estava sendo rodeado por essa situação. Havia uma descrença, não em Deus. Nós cremos em Deus. Mas, porém, havia uma descrença e havia um problema de relacionamento com esse Deus. Havia uma descrença na intervenção de Deus na história. E assim, a gente pode atribuir esse período de tempo relacionado com o ceticismo de Israel. O que é ceticismo? O ceticismo está ligado a quê? A descrença, ou não acreditar. E talvez nós vamos enxergar hoje que nós encontramos vivendo no ceticismo. Gente, você está falando que eu estou descrente de Deus? Não. Nós cremos na existência de Deus, mas será que nós cremos na disposição desse Deus intervir na nossa história? Onde será que está esse Deus? Vai ser por aí que a gente vai caminhar nessa noite. Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida que nós temos, por essa semana a qual nós iniciamos. Nós somos gratos a Ti,
Muito obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos proporcionou, de estarmos cultuando ao Senhor. E agora nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer nos direcionar. Por isso, Deus, nós cremos que o Senhor está à vontade neste lugar. Nós cremos que o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. O que eu te peço, Deus, é a bênção do Senhor para a tua igreja, todos aqueles que estão aqui, que eles possam ouvir o teu Espírito Santo. Espírito Santo, que nós estejamos sensíveis a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Fala conosco, direciona cada palavra que está sendo dita. Nenhuma palavra aqui é para ser maldita, mas são palavras para edificação da tua igreja. Trabalha em cada coração, cada visitante que está aqui, meu Pai. Os nossos amados que não estão aqui, meu Pai, que o Senhor possa consolá-los lá, mediante esse momento que eles estão passando. Que o Senhor os ajude. Mas nós que estamos aqui, que possamos ser tocados pelo Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Vamos abrir lá em Eclesiastes 3. Vamos ler alguns versículos para a gente caminhar. E não esqueça, será que a gente duvida dessa disposição de Deus intervir na nossa história? Como que nós estamos com relação a isso? Capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo do que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem, para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras do Senhor, as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Estão até. Bom, a nossa proposição aqui é aprender a confiar em Deus. É resultado de uma crença em seu absolutismo, a crença na sua soberania, sendo operada mediante um relacionamento com Ele. De acordo com o texto de Eclesiastes, podemos perceber o controle de Deus sobre todos os eventos da sua criação. O que a gente precisa caminhar mais um pouquinho aqui no nosso aprendizado é que a nossa confiança em Deus, ela vai ser o resultado da crença que a gente tem na soberania dele e no nosso relacionamento com ele. Então eu vou crer, a minha confiança vai ser resultado da minha crença com Deus, mediada, ou seja, na prática, do meu relacionamento com ele. Eu só vou conseguir obter essa confiança mediante a isso. E nesse texto nós vamos observar, nós vamos perceber, nós vamos ter duas percepções aí, que nos levam a entender esse controle de Deus absoluto em todas as coisas. A primeira percepção, você pode acompanhar aí, é que é Deus quem controla e determina. Para a gente entender, para a gente aprender a confiar em Deus, eu preciso ter consciência que é Ele quem controla e determina. Ok? Lá no verso 1 e no verso 11, a gente pode ter consciência disso. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo
para todo propósito debaixo do céu. Vamos lá para o 11. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós somos criados para viver a eternidade com Ele. Essa é a última parte que ele fala. Mas o que nos cabe é compreender que é Deus que controla e determina. E aí a gente cai em muitos dos nossos questionamentos. E até mesmo do pregador. O contexto que ele estava vivendo, e muitas vezes é o contexto que nós estamos vivendo, existe uma distância no relacionamento para com Deus. A gente consegue compreender e acreditar e ter fé em Deus. Eu consigo isso para a gente, é tranquilo hoje. Mas às vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com Ele. Então, por que às vezes a gente consegue crer tranquilamente que Deus é quem determina as coisas, mas na hora a gente tem a dificuldade. Na hora que a gente está vivendo, que é a questão do relacionamento com Ele, está distante do nosso relacionamento, nós temos dificuldade de entender isso e de viver isso na sua plenitude. Porque, às vezes, quando a gente pega esse primeiro versículo, né, ele é um bordão tão conhecido, tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Qual é a concepção que a gente tem? Poxa vida, gente, mas você está falando de relacionamento com Deus, se Deus já determinou tudo, Ele já colocou nos seus planos, Ele já determinou. E às vezes, quando a gente não tem essa percepção, faz parecer simplesmente que até esse tempo ele já foi determinado, então existe uma certa ausência no relacionamento para com Deus. Porque se eu já sei, eu abro essa Bíblia e de acordo com a nossa história, a gente tem consciência, não, tem tempo para tudo. Então, mediante a isso, eu já fico com uma certa, já existe uma certa ausência. Deus já determinou isso. Né? E o próprio pregador, vivendo esse ceticismo, que eu não consigo imaginar Deus me relacionando comigo, existe uma certa ausência nisso. Ele já determinou tudo, já está tudo determinado, eu não consigo me relacionar com Ele. E é uma grande verdade. Só que antes disso, a gente pode compreender que Ele está tanto no controle pelo fato que as coisas já estão determinadas. Se não estivessem determinadas, não estaria no controle dele. Então a gente pode olhar para essa situação e ver que, Jefferson, tudo já está determinado por Deus. Sim. Isso é sinal que Ele está ausente, eu não consigo me relacionar com Ele. Não. Ele está presente pelo fato da sua obra, do seu controle de estar determinando todas as coisas. E para ficar mais fácil, né, para a gente compreender isso, e hoje, como é que eu interpreto isso? O pregador conseguiu chegar nessa conclusão. Primeiro ele viu que o tempo criava essa falta de relacionamento, e mais para o fim do livro a gente vê que ele conseguiu melhorar e avançar nesse entendimento dele. E nós hoje? Para ficar mais fácil da gente entender, eu te pergunto, por que cremos em um milagre? Nossa, agora a gente talvez vai ficar mais fácil da gente entender. Por que cremos em um milagre? O que é um milagre? Vai pensando aí, você precisa compreender o que é um milagre. Por que será que a gente crê no milagre? Será que Deus, ausente da história, vem, efetua um milagre e sai novamente? Para ficar fácil da gente entender, e a gente às vezes vê que isso